Muito legal. Então, tá muito legal mesmo. Bem-vindos. Eu acho que a gente já vai começando, certo? Então, uma boa tarde para todo mundo, nesse dia especial, nessa tarde do Dia Internacional das Mulheres. Bem-vindos à nossa terceira live, que vai falar sobre como o BPMS e Process Analytics estão avançando a transformação de processos com o case da Uzi Minas. Então, temos algumas convidadas especiais com a gente hoje. Essa live dessa semana do Dia Internacional da Mulher, a Semana das Mulheres na Inovação, é um evento que está sendo realizado com o apoio da iProcess, que é a consultoria de processos aqui brasileira, da qual eu e a Simone fazemos parte, junto com todas as outras apresentadoras e mediadoras desse evento. A iProcess é uma consultoria especializada em soluções para gerenciamento por processos, utilizando tecnologias habilitadoras como BPM, RPA e a inclusão de inteligência artificial. A iProcess tem 23 anos dedicados a trabalhar em soluções para fornecer soluções orientadas a processos, apoiando os nossos clientes a melhorar e otimizar os seus processos de negócio. É uma das consultorias brasileiras mais premiadas por soluções de processos, com centenas de processos que a gente já modelou, otimizou e automatizou, utilizando diferentes tecnologias. Acho que muitos de vocês já me conhecem das sessões anteriores, mas é novamente um prazer me apresentar. Eu sou a Kelly Sganderla, sou consultora de inovação em processos na iProcess, também sou uma das instrutoras da iProcess Education, que é a nossa unidade de compartilhamento de conhecimento, através do qual a gente fornece treinamentos nesses conteúdos dos quais a gente está tratando nessa semana. Eu sou apaixonada por processos, eu gosto de saber como as empresas funcionam e como que a gente pode propor soluções melhores, então é uma felicidade enorme poder estar trabalhando com isso e também um pouco compartilhar a nossa experiência aqui com vocês nesse dia de hoje. E agora eu vou convidar minha colega Simone Bastos para se apresentar. Boa tarde, pessoal, muitos bem-vindos a mais uma tarde gostosa aí com a gente, espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Bastos, eu trabalho aqui na iProcess como especialista em BPMS, RPA, tenho mais de 20 anos aí de experiência na área de TI e negócio, juntamente com a Kelly também sou instrutora de cursos de automação. Sou formada em administração e pós-graduada em marketing e comércio internacional, e também sou autora aí de alguns artigos dos blogs, do blog da iProcess. E gostaria de trazer para vocês hoje duas convidadas especiais. Vamos começar com a Sandra Mara, ela é gestora da área de Order Management da empresa Uzi Minas. Eu gostaria que ela se apresentasse um pouquinho para nós. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é muito importante estar aqui compartilhando com vocês. Eu acho que esse momento de troca de informações ele é muito importante. Eu tenho 25 anos de empresa, formada na área, a minha origem é de TI, sou formada em tecnologia, ciência da computação, trabalhei 8 anos nessa área e depois acabei me voltando para as atividades de negócio, trabalhando com planejamento de curto, médio e longo prazo, e atualmente eu fui convidada a participar de uma área muito importante na empresa, que é a área de atendimento ao cliente, ou seja, ela é chamada de Order Management. Você trabalha todo o atendimento do cliente, desde a entrada do pedido até o atendimento final. Então, é uma área gratificante, porque a gente lida diretamente com a área de vendas e com os clientes. Gostaria de convidar vocês para refletirem muito sobre essa data, eu acho que ela é muito importante para a gente. Dia 8 foram muitas conquistas, e essas conquistas nos levam a refletir que nós temos uma responsabilidade muito grande. Um abraço especial para todas as mulheres, tá? Carol? E aí, Process. Oi, vocês estão me ouvindo? Opa, agora sim. Boa tarde. Queria primeiro agradecer a iProcess pelo convite, né? Muito especial essa troca de informações. Eu tenho 24 anos de experiência em TI. Atualmente eu sou analista de negócios na Uzi Minas.
trabalho muito com a área comercial, order management, planejamento comercial e comércio exterior, desenhando soluções de TI. E, recentemente, desde 2019, a gente entrou nesse mundo de análise de processos, né? Então, é por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o BPMS, né? Que acabei me envolvendo no projeto, e aí trazer um pouco da nossa experiência nesse projeto. Obrigada. Está no mudo, Kelly. Achei que eu tinha desmutado. Clássico. Bom, é um imenso prazer receber vocês, Sandra e Carol, nesse evento, né, que a gente está realizando nessa semana. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a nossa semana, então a gente já começou na segunda-feira com um evento sobre tecnologia, processos e pessoas. Depois nós falamos, né, na live de ontem, um case muito bacana de mapeamento de processos, onde foi feito o mapeamento da jornada do cliente. Hoje a gente fala sobre a gestão da eficiência de processos utilizando Data Analytics, né, Process Analytics, para monitorar o desempenho dos processos que estão sendo executados em um BPMS, utilizando o case que vai ser apresentado junto com as nossas convidadas. Amanhã nós falaremos sobre mineração de processos e na sexta-feira a gente deve falar sobre um departamento novo, que talvez tenha que se formar aí dentro das empresas, um departamento de recursos robóticos, para gerenciar essas automações que estão se tornando cada vez mais robustas e mais inteligentes. Então, continuem com a gente nessas próximas sessões, todos os dias dessa semana, sempre às 13 horas. Aproveito também para comentar que todas as nossas sessões estão sendo gravadas e elas vão ser disponibilizadas no nosso blog da iProcess, que é uma referência nacional e, inclusive, internacional também, com conteúdo sobre BPM, BPMN, BPMS, RPA, e todo tipo de tema relacionado à automação de processos. Então, sigam o nosso blog, acompanhem as nossas publicações e acompanhem também a publicação dos nossos vídeos, que também vai para o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, se vocês quiserem acompanhar, marca o sininho lá para seguir o nosso canal de vídeos e serem avisados dos próximos vídeos publicados no nosso canal. Bom, eu estou louca para começar na nossa discussão aqui, né, que o nosso tema de hoje, que é de olho na eficiência, como o BPMS e Process Analytics estão alavancando a transformação de processos, trazendo novidades aí na rotina de trabalho das pessoas que estão lá na Uzi Minas. E que pode ser um case bem legal para inspirar todos nós em oportunidades que a gente pode aplicar essas tecnologias também. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre orquestração de processos. Acho que nem todos que estão participando da live conhecem muito bem esse tipo de tecnologia, então, vou fazer um panorama geral, só para explicar como que esse tipo de solução funciona. A gente também vai falar sobre Process Analytics, que é um outro tipo de ferramenta muito parecido com o BI, que as pessoas estão acostumadas, né, para fazer monitoramento de desempenho com gráficos de dados. A gente também vai tratar os principais desafios de implantação de processos, vamos falar sobre fatores-chave e focar bastante no bate-papo com as nossas convidadas, no qual elas vão trazer como tem sido a experiência da utilização dessas tecnologias. Bom, o que é o BPMS, certo? O BPMS é uma das tecnologias que a gente chama de Process Aware Information Systems, que é uma classificação de todo tipo de software que, de alguma forma, dá suporte à implementação de processos utilizando o gerenciamento das informações que existem nos sistemas da empresa. Então, vocês já viram esse ciclo BPM? Esse modelo aqui é o modelo sugerido pelo Dumas, no livro Fundamentals of BPM. Ontem, a Simone e a Graça falaram muito sobre as etapas de identificação, de descoberta, análise e redesenho de processos. E hoje a gente vai falar mais sobre essas etapas aqui da implementação, utilizando tecnologias, e do mapeamento, do monitoramento de processos. Então, na parte da implementação, essas soluções que apoiam a execução e o controle dos processos de negócio incluem outros softwares também nessa categoria, como ERP, CRM, SCM e outros tipos de plataforma. E a gente tem as soluções que são específicas para processos de uma forma mais abrangente, como o BPMS, para gerenciar processos de trabalho, e o RPA, para fazer a execução automatizada de processos operacionais. Na nossa live de hoje, nosso foco vai ser principalmente sobre o BPMS.
Além disso, né, uma outra etapa coberta aqui do ciclo BPM com as tecnologias que a gente vai discutir nessa live é a parte de monitoramento de processos. No monitoramento de processos, a gente pode encontrar duas tecnologias bastante fortes. Uma delas é o Process Analytics, ou seja, é Business Intelligence, certo? Dashboards de monitoramento de inteligência de informação baseada nos dados coletados da execução dos processos, e o Process Mining também, que inclusive vai ser tema da nossa live de amanhã. Então, quem tem interesse nesse assunto, não percam, vai ser muito legal com a Maria da Graça e a Jardane. Então, falando especificamente sobre o BPMS, né, que é a sigla para Business Process Management System, ou Sistema para Gerenciamento de Processos de Negócio. Esse é um tipo de plataforma que tem uma arquitetura que nos ajuda, né, a modelar processos e executar os processos conforme o que a gente desenhou. Isso nos ajuda, então, a orquestrar, conectando o trabalho das pessoas e de sistemas envolvidos, garantir a integridade do processo para que ele vai seguir a execução exatamente como foi definido no nosso diagrama de processos, distribuir as atividades com priorização específica, né, ajudando as pessoas a identificar e definir a sua rotina de trabalho de uma forma muito mais alinhada com a necessidade do processo. Também nos ajuda a tornar o processo vivo e proativo, porque o próprio processo automatizado, com as suas configurações, vai enviar alertas para as pessoas, avisando que chegou o momento delas executarem a sua atividade, vai enviar alertas no caso de um processo ter risco de atrasar. Também dá visibilidade sobre o andamento do processo, porque através dessas ferramentas você pode abrir o monitoramento de cada um dos casos que estão em execução e verificar em qual ponto do processo, naquele diagrama, aquela execução especificamente se encontra, né? Aquela instância de processo que a gente chama, aquele caso de processo, em qual atividade está, com quem está parado, há quanto tempo. Então, isso dá uma visibilidade muito maior de como o trabalho está acontecendo dentro da empresa. Ele também ajuda a coletar indicadores de desempenho de processos, que vai nos ajudar a fazer o gerenciamento do processo, permitem que o processo seja executado em qualquer lugar. Geralmente, essas plataformas são baseadas na nuvem, então você pode, através de aplicativos móveis, através do seu computador, identificar que tem atividades pendentes, responder elas e garantir que o processo continue tendo execução. Ele ajuda a eliminar o tempo entre as tarefas, porque eu não preciso mais me preocupar em avisar o meu colega que eu terminei a minha parte, porque ele comece a fazer a etapa dele, certo? O próprio BPMS se encarrega de avisar os envolvidos, e nesse meio tempo a gente pode ter coisas que são automatizadas também, o que reduz ainda mais o tempo. Também vai nos ajudar a identificar problemas de gargalos, porque no momento em que a gente tem esse sistema controlando a execução do processo, a gente também tem algumas medições de tempo que podem nos ajudar a identificar onde estão as tarefas que estão levando mais tempo para serem resolvidas. E esse tipo de plataforma também nos permite integrar com robôs de RPA, que façam parte do trabalho no lugar, né, do trabalho que teria que ser feito normalmente por uma pessoa. Então, rapidamente, como que são essas ferramentas? Né? Que eu estou batendo um raio-x desse tipo de ferramenta. Não se preocupem se vocês não são técnicos, mas é só para dar uma ideia de como o ciclo de processos acontece utilizando essas ferramentas. Então, geralmente a gente tem um aplicativo onde a gente faz a modelagem do diagrama do processo, geralmente baseado na notação BPMN, certo? Esse diagrama de processo, ele depois passa por uma etapa de configuração, onde cada caixinha do nosso processo, cada tarefa, cada gateway, né, ponto de controle, onde define se o processo vai para um lado ou vai para o outro, cada evento que pode acontecer que tem que ser controlado, é configurado. A Simone vai falar um pouquinho mais depois quando mostrar um caso, certo? Nessa configuração, então, a gente define quem são as pessoas que vão executar, quais atividades, quais são as informações que elas vão ter acesso para poder tomar conhecimento da sua atividade e tudo que elas precisam para poder participar do processo. Quando essa configuração já foi realizada, a próxima etapa, então, é esse processo ser carregado, porque a gente chama de motor de processos. O motor de processos é o que garante que todo caso de processo que eu quiser executar, então, se eu for abrir um processo de solicitação de férias, que é meu processo favorito, eu vou entrar lá no meu BPMS, no portal do BPMS, vou verificar quais processos eu tenho permissão de iniciar a execução, vou selecionar o meu processo,
e nesse momento eu começo a interagir com ele. Então, o motor de processos faz uma cópia daquele modelo e garante que todas as próximas execuções de atividades que a gente for realizar, eu e os próximos participantes do processo, vão estar sendo controladas com todos os dados sendo coletados. É comum, nesse tipo de automação de processos, que a gente tenha algumas situações de integração. Então, em algumas atividades, eu posso buscar dados de algum sistema, como um ERP, um CRM, alguma outra base de dados. Eu posso também conectar com um motor de regras, né, um BRMS, onde eu tenho regras mais complexas para fazer tomada de decisão. E também é bastante comum nos processos a gente ter documentos sendo anexados em alguma das etapas. Por exemplo, alguém gera um documento, anexa, submete o processo adiante e o próximo participante pode acessar aquele documento e consultar. Além disso, tudo que é informação que está sendo coletada em cada execução de atividade que é feita por alguém vai alimentando um banco de dados de desempenho. E esse banco de dados de desempenho pode alimentar alguns painéis de monitoramento, onde a gente pode acompanhar as atividades em dia, atrasadas, como é que está indo o desempenho do meu processo e assim por diante. E isso nos ajuda a retroalimentar esse fluxo, porque a partir do monitoramento eu posso identificar formas de melhorar meu processo e tudo que eu tenho que fazer é abrir o meu diagrama de modelagem, fazer o ajuste do diagrama, fazer os ajustes de configuração e rapidamente implantar uma nova versão daquele processo. Certo? Acho que deu para ter uma ideia geral, mas com certeza, com um caso demonstrado, vai ficar mais fácil de entender. Então, a minha colega Simone vai contar para vocês agora como que foi implementado um dos processos que estão sendo implementados lá na Uzi Minas. Aproveito, Simone, desculpa aqui o parênteses, para convidar vocês a mandar as perguntas de vocês via chat, que a gente vai ter um momento específico durante a nossa live para responder as suas dúvidas, tá bom? Simone, está contigo. Sim. Obrigada, Kel. Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês um exemplo de um dos processos que nós automatizamos lá na Uzi Minas. A Uzi Minas, como vocês já sabem, é uma empresa do setor siderúrgico, líder na produção e comercialização de aços planos, tá? Então, hoje eles têm um processo lá chamado de alteração de modal. No que consiste esse processo? Às vezes o cliente ele entra em contato com a empresa e solicita uma urgência na entrega de um material. A equipe de vendas vai fazer uma análise, verificar se já tem algum material produzido, se já tem um material pronto e se pode pedir para fazer o despacho desse material o mais rápido possível, tá? Eles vão abrir essa solicitação no sistema BPMS e encaminhar para o time de OM, né, de Order Management, para fazer uma análise dessa solicitação. A OM, ao receber esse pedido, vai verificar todo o cadastro, vai verificar se tem material pronto, se já tem alguma coisa preparada para despacho. E vamos supor que ele identificou que tem lá um material pronto e está previsto para ser embarcado via ferroviário, tá? O que a OM pode fazer para atender o cliente melhor e com mais agilidade nesse momento? Ela pode verificar com logística se não há possibilidade de trocar a forma, né, de transporte desse material. Ao invés de eu enviar via ferroviário, por exemplo, eu mandar via rodoviário, que vai chegar mais rápido para o cliente, automaticamente ele vai ficar satisfeito, porque a gente conseguiu atender a necessidade dele. Então, a gente faz uma consulta, né? O time de OM faz uma consulta junto à logística para verificar se é possível fazer esse atendimento. A logística, por sua vez, ao receber esse pedido, vai fazer a análise, tem material pronto, tem material para ser despachado, a princípio em sistema, pelo que eles estão verificando, está tudo ok, ele pode já atender essa solicitação logo de cara, ou ele pode pedir uma avaliação para o time da expedição, que vai verificar em campo se esse material, por exemplo, já não foi embarcado. Se ele já foi embarcado via ferroviário, só está esperando para sair no dia seguinte de manhã, não dá para fazer essa mudança. Mas se ele ainda não foi embarcado, está lá na filinha para embarque, é possível atender. Então, a logística ela pode fazer essa consulta com a expedição ou não. Consultando a expedição foi lá em campo, fez a análise, verificou, o material está lá disponível, ainda dá tempo de fazer essa troca de transporte,
eles vão devolver para a logística falando, olha, pode fazer a alteração sem problema nenhum, e a gente consegue aqui provisionar para fazer o despacho via rodoviária ao invés de ferroviária. Então, neste momento, a logística vai providenciar a alteração do modal e devolver para a OM informando que conseguiu realizar essa atividade. A OM, ela pode, ao receber a notificação, ela pode também questionar alguma informação adicional para a logística ou simplesmente encaminhar para a próxima etapa, que seria a etapa final, informando o time de vendas que foi feita a alteração e que a gente conseguiu atender aí a necessidade do cliente e encerrar este pedido, tá? Então, basicamente, é este o processo de alteração de modal. Então, após fazer todo esse levantamento do processo, né, de mapearmos todo esse processo, o que a gente precisa fazer? Agora, a gente precisa implantá-lo conforme foi especificado, utilizando a ferramenta do BPMS. É a hora que a gente vai fazer essa modelagem dentro do sistema, tá? Então, a gente desenha todos os caminhos possíveis daquele sistema, por onde ele tem que passar, quais pessoas ele tem que conversar. E depois que a gente faz esse desenho, nós definimos todos os dados do formulário para contemplar as informações necessárias para analisar cada área, poder fazer a sua análise. Então, depois que a gente mapeou, desenhou, nós precisamos construir o formulário, colocar quais os dados que cada área precisa receber para que tenha a informação completa, para que possa fazer aquela análise e verificar se tem como atender a solicitação do cliente naquele momento ou não, tá? Então, a gente tem que pensar como um todo, em todas as áreas, o que cada etapa precisa receber de informação. Após a construção, então, do formulário, dos dados, qual que é o próximo passo? O que a gente precisa determinar? A gente precisa determinar quais são as regras, né? Quais os caminhos que esse sistema precisa seguir? Se eu não conseguir atender, para onde que eu devo devolver essa solicitação? Eu devolvo para a logística, eu devolvo para a OM? Qual que é a área que deve receber essa informação para seguir com o processo e dar o próximo passo? Definido isso, então a gente já definiu o processo, já mapeou o processo, já definiu os campos, as informações que a gente precisa, já definiu as rotas por onde esse processo tem que seguir, e agora a gente tem que as regras, né, que a gente precisa em cada uma das etapas, e agora a gente também precisa saber quem são as pessoas envolvidas nessas etapas. Então, quais são as equipes que precisam receber essas informações? É todo mundo daquele time que precisa receber? É só algumas pessoas que atuam nesse processo naquele momento? Então, neste momento a gente vai definir os grupos, as pessoas e quem são os responsáveis em cada uma dessas etapas, tá? Então, para chegar, fizemos tudo isso, então, o vídeo que nós estamos trazendo aqui é o do processo de alteração de modal, como eu falei para vocês, e este processo, por exemplo, uma das premissas dele é que somente o time de vendas ou o time de OM podem abrir essa solicitação. Aqui a gente está fazendo a representação do time de vendas, abrindo essa solicitação, ele vai preencher todos os dados, né? Os dados do cliente, o tipo de modal atual, o que vai, né? Por que essa urgência, qual que é a prioridade desse cliente para fazer essa troca de modal? Talvez seja um caso crítico, onde se ele não receber o material nos próximos dias, pode acontecer de parar a sua linha de produção, porque ele não tem mais material para dar atendimento, né, para seguir com a sua produção. Então, o time de vendas vai abrir essa solicitação e encaminhar, como eu falei para vocês, lá para a equipe de OM, tá? No nosso sistema aqui, que é um sistema de demonstração, nós estamos fazendo essa troca de chapéu, tá? Aqui dentro, no mesmo acesso, mas no dia a dia, cada área tem o seu login, cada área tem o seu perfil e tem o seu acesso restrito àquelas informações que pertencem à sua área, tá?
Só que a gente está fazendo o papel do time de OM, onde está fazendo a análise do processo e verificando se aquele pedido do cliente tem a possibilidade de ser atendido ou se realmente nem material, por exemplo, pronto existe para poder fazer esse atendimento nesse momento. Então, foi feita a análise dentro do sistema, identificou-se que existe, sim, a possibilidade de fazer essa alteração. Eles vão pedir para o time da logística verificar essa alteração do modal por se tratar de uma situação crítica, tá? Neste exemplo, a solicitação foi para a Luísa, da logística de Minas. A Luísa, ao entrar, ela vai verificar lá na sua caixa de entrada a atividade que ela tem para trabalhar, vai verificar toda a solicitação desde o início, por que vendas está pedindo, qual foi a informação, né, que o OM colocou, por que precisava alterar aquele modal, vai fazer a análise, devolver para a OM, né, a informação se dá ou se não dá para fazer, mas neste momento ela ficou na dúvida, deixa eu consultar aqui o meu time de expedição para verificar se realmente existe essa possibilidade de fazer alteração se o produto já não está embarcado, se o material já não está embarcado. Então, nesse exemplo, acho que a gente ainda está em OM, não, está em logística. Nesse exemplo, a logística vai mandar lá para a expedição para confirmar em campo se o material tem a possibilidade de fazer essa troca aí do ferroviário para o rodo. Então, vai encaminhar lá para o time da expedição. E todo esse processo, vocês ficam com o histórico, por onde passou, quais etapas que passaram, quem que atendeu, né? Quanto tempo demorou para ser atendida aquela solicitação. Então, vocês têm todo o histórico aqui e sabem exatamente o que aconteceu em cada uma dessas etapas, tá? Você também pode acompanhar através do fluxo do processo, que nós desenhamos lá no comecinho, e todas essas caixinhas que ele passa como verde e um flagzinho significa que foi a etapa já concluída. O que tem o balãozinho azul é a etapa que nós estamos neste momento, tá? Pode então, seguir, Kelly, por favor. Legal. Então, retomando aqui o nosso tema, né, a gente viu ali, a Simone mostrou para vocês, um BPMS funcionando, né, com um processo que foi modelado, esse é um caso real, que está em produção, está em execução, e hoje esse processo já está há alguns meses sendo utilizado e já está gerando dados de quanto tempo cada pessoa levou para executar. Então, aí entra uma outra ferramenta complementar, muito parceira, né, do nosso workflow ali dentro do BPMS, que é o Process Analytics. Então, o Process Analytics, ele fica monitorando todas as informações que estão sendo geradas no motor de processos, vai alimentando esses dados, tanto os dados de quem executou, quando, por quê, quanto os dados do modelo, que diz qual atividade vem antes de outra, quais são as próximas atividades, né? E até mesmo os dados que foram alimentados em cada caso, essas informações, elas alimentam essa base de dados de desempenho, formando um cubo que depois pode permitir a gente a criar painéis de monitoramento. E a Simone vai falar um pouquinho sobre esses painéis. Opa, tirando do mudo. Então, pessoal, como a Kelly falou, né, nós vamos alimentando aí um pouco com as informações que nós fomos inserindo lá no BPMS, e devido a essa versatilidade de informações, a gente pode aí trazer cases, né, quase que infinitos. Empresas aí de vários setores, de todos os departamentos, já estão obtendo aí sucesso na análise dos seus processos, conseguindo retornos financeiros, ganhos de eficiência, de agilidade, e até mesmo na força de trabalho, né? Então, imagina o que você pode fazer aumentando aí vendas, enquanto você consegue, ao mesmo tempo, verificar onde você precisa reduzir custos e deixando o seu cliente bem mais satisfeito, né? Departamentos de marketing, por exemplo, eles poderiam identificar as pessoas certas para atingir, o RH, fatores chaves, né, que atraem e retêm bons funcionários. Então, com o uso do Analytics Process Automation, que nós estamos utilizando hoje lá dentro da Uzi Minas, ele não é uma simples plataforma, né? Ela não é uma ferramenta apenas para você visualizar dados, não é um RPA. Ele é um conjunto de tudo
isso, porque cada etapa que você automatiza, cada processo que você automatiza aquela etapa para verificar os dados, você consegue coletar uma série de informações, gerenciar o seu negócio, impulsionar aí os resultados, inclusive ganhos financeiros, e traz o mais importante de tudo para as empresas, que é uma fonte de informação, né, entrincheirada principalmente na cultura de análise dos seus resultados, porque hoje a maioria das empresas, elas trazem apenas os relatórios de resultado, mas não tem essa cultura de fazer uma análise dos dados, né? Então, montando alguns painéis, hoje lá na Uzi Minas, a gente está trazendo alguns painéis já montados, onde o pessoal pode acompanhar os processos do dia a dia, quais deles estão aí dentro do prazo de atendimento, quais estão fora desse prazo de atendimento, qual que é o volume de negócio que nós estamos recebendo diariamente, conseguindo atender diariamente, né? O custo da execução dessas atividades, o desempenho dos executores, então eu também tenho como saber qual time está demorando mais tempo para atender, por que está demorando, né? Será que eu preciso reforçar um determinado time para poder atender com mais eficiência? A gente consegue acompanhar o SLA, também o lead time do processo, se ele está sendo entregue dentro do prazo esperado e vários outros indicadores que a gente consegue trabalhar aí com esta ferramenta, né? Então, eu queria aproveitar agora e trazer para vocês, agora que vocês já conhecem um pouquinho do BPMS, já conhecem um pouquinho do Process Analytics, eu gostaria de chamar as nossas convidadas para elas contarem um pouquinho da experiência delas, de como foi esse projeto lá na Uzi Minas, né? Então, meninas, muito obrigada mais uma vez pela participação, Sandra, Carol, por estarem aqui conosco. E a minha primeira pergunta para vocês, que é aquela pergunta inicial e de curiosidade de todo mundo, né? Como surgiu a ideia de usar o BPMS aí para gerenciar os processos de vocês? Oi, Simone. Opa. Isso, obrigada. Primeira motivação foi uma necessidade corporativa, né? A gente tinha diversas necessidades relacionadas com o gerenciamento e automação de processos, né? E também a evolução do escritório de processos da Uzi Minas. A gente começou o escritório de processos em 2019, a gente trabalhou em uma metodologia de transformação de processos, que a gente chama de JEP, lá dentro da Uzi Minas. Em 2020, a gente trabalhou em robotização de atividades, principalmente, né, nos RPAs, e em 2021 a gente começou a pensar no BPMS, a estudar plataformas, fizemos benchmark em empresas como Fiat, Comgás também, fizemos uma POC num processo de RH, de desligamento de funcionários, e fizemos a aprovação para o projeto em 2022. E aí, em 2022, a gente fez esse projeto piloto com Order Management, que a Sandra vai comentar um pouquinho mais para frente, e com as lições aprendidas desse projeto, a gente planejou a nossa jornada em 2023 e aprovamos agora o projeto para 2023 para a gente poder estender para outras áreas dentro da Uzi Minas e outros processos também que precisam do BPMS para fazer esse gerenciamento. Legal. Foi isso. E agora, pegando um pouquinho do gancho do que você falou, né, o piloto, que levou os Minas a escolher os processos de ordem management como piloto, né? Sandra, você pode contar um pouquinho para nós? Posso. Na verdade, o Simone e a equipe como um todo, para você entrar numa área, igual eu estava na área de planejamento e fui para a área de order management, você já tem um olhar diferenciado. Então, você chega na área com uma base de informações, você já chega na área preocupada em como fazer gestão, como encontrar os melhores controles. E aí eu comecei a perceber o seguinte: as informações, elas eram trabalhadas por e-mail. Então, a gente começou a sentir algumas dores. O problema estava muito claro.
eu tinha um grande fluxo de e-mail, e a gente sabe que e-mail é uma ferramenta não estruturada, porque nos e essas interfaces de idas e vindas, elas eram feitas por e-mail. Exemplo, essa que a Simone acabou de comentar sobre alteração de modal. Então, o cliente, ele tem sua ponte rolante, ela quebra, o que que acontece? Nós recebemos um input solicitando o quê? Suspensão do material. Por quê? Porque o cliente não consegue receber. A suspensão do material, ela é feita nos sistemas transacionais, mas as solicitações, elas eram feitas por e-mail. Então, imaginem vocês quantos e-mails nós recebemos por dia, dos mais variados públicos. Como que a gente controla bem e faz gestão em cima de e-mail? E-mail é uma ferramenta que não consegue competir, mas ela, ao mesmo tempo, ela é totalmente flexível. Você coloca o que você quer colocar. Então, as informações, elas podiam chegar completas ou incompletas, e quando a informação chega incompleta, o que que acontece? Você para de atender e vai tentar entender o problema. Se você tem um determinado colaborador que se ausenta, para você fazer uma substituição rapidamente das atividades, controlando essas solicitações por e-mail, isso ficava muito complexo. Recuperar as informações para deixar claro em que ponto elas estavam e com quem elas estavam, também era uma tarefa mais árdua. E, principalmente, como que você vai demonstrar que você está atendendo bem, se tudo que você faz por solicitação é por e-mail? Você teria que rastrear todos os e-mails, cada um de forma, digamos, com a sua linguagem não estruturada. Como é que você vai determinar, então, que você está atendendo bem uma área, que você está fazendo uma gestão boa de uma área, que você está atendendo bem um cliente? Se você tem um gargalo, às vezes o que você ouve é: a equipe tal não me responde, mas você não tem uma mensuração de quanto tempo aquela equipe ficou com aquela atividade. Então, realmente, nós tínhamos problemas em relação à execução das solicitações. E essas solicitações, elas precisavam vir à tona de forma estruturada. A gente só consegue, igual a gente já ouviu falar muitas vezes, a gente só consegue medir o que a gente tem de forma estruturada. Só consegue controlar o que você sabe quanto que está custando, em termos de desempenho, capacitação. Então, esse era o nosso gargalo, Simone. A preocupação, essa era a nossa dor, esse era o nosso problema. E, na época, eu não sabia sobre BPMS. Eu queria uma ferramenta que me possibilitasse resolver este problema. Como fazer a melhor gestão de toda a cadeia de processo, de forma que eu pudesse controlar quem é que está executando e há quanto tempo ele está executando. Então, eram vários os problemas relacionados a esse tema. E aí a gente viu uma oportunidade, e foi exatamente em 2019 que nós procuramos a equipe de TI. Então, foi dessa maneira e sofrendo essas dores que nós procuramos a ferramenta. Tá? Legal. E me diz uma coisa, Sandra, como foram selecionados os processos? Porque eu entendo que na tua área você tem vários processos. Como é que você fez a seleção dos 6 primeiros que iriam ser trabalhados para serem automatizados? Como usuário, ninguém gosta de ouvir que você só tem a oportunidade de fazer 6. Então, na hora que falaram, você tem 6 processos, eu falei assim, minha Nossa Senhora, eu tenho uma penca de processos. Como é que eu vou selecionar? Aí, só para lembrá-los, nós começamos a execução no segundo semestre de 2022. Então, esse processo de selecionar, ele aconteceu por volta de abril. Então, a área de TI solicitou que a gente determinasse os 6 processos. Então, eu peguei toda a gama de processos que a área trabalha e mapeei sobre 2 óticas: relevância, importância e controle. Por quê? Porque não adianta também você implementar
um processo que só você trabalha. Então, você recebe, executa e devolve. Então, eu fiquei preocupada em trabalhar processos simples, mas processos que tinham uma relevância, um impacto, principalmente no atendimento, aqueles principais processos que sofriam solicitação por e-mail, então eles entraram, aqueles que tinham uma abrangência maior na cadeia, um exemplo de um processo que para a gente é muito importante. O atendimento do cliente, ele é feito por uma data de entrega do produto. Mas a gente sabe que muitas vezes essa data de entrega do produto, ela pode, por algum motivo, sofrer uma alteração. Ela pode sofrer tanto por parte do cliente quanto por parte da empresa, se você teve uma parada programada. Então, o cliente nos solicitava que buscasse uma nova data. Então, isso demorava. Hoje, não. Hoje, você pega esse processo que a gente chama de crítico e permeia ele na cadeia e obtém a resposta dentro do prazo necessário. Então, realmente foi difícil. Nós tentamos buscar os processos mais relevantes, não terminou, nós já estamos querendo a fase 3, depois nós vamos ver ali. É importante também a gente não trabalhar com processos que não estão consolidados, porque o BPMS, eu digo que ele não é uma ferramenta, ele não é uma metodologia, ele não é uma tecnologia, ele é os três juntos. Então, se você tem um processo que você não sabe quem realmente participa dele, como que ele acontece, deixa para um segundo momento, estrutura primeiro o processo, deixa ele redondo e depois você tenta buscar a implementação via o BPMS. E tudo isso, Simone, é algo que a gente está colhendo os frutos agora. Depois nós vamos ver mais detalhes, tá? Isso aí. Ok. Pode passar para o próximo. E me diz uma coisa, quais foram os principais desafios, né, e as lições aprendidas com a implementação dos processos na plataforma de BPMS, no momento lá do projeto? O que vocês sentiram aí de maiores desafios? Carol? Eu posso citar alguns, né? Mas acho que o principal desafio foi uma falta do conhecimento. Eu acho que ali na hora que a gente começou, um conhecimento da ferramenta e do escopo do que é um BPMS. Então, acho que a gente acabou trazendo uma complexidade para o desenvolvimento que a gente conseguiu perceber até no meio do piloto, e a gente conseguiu corrigir alguns fatos que a gente estava trazendo uma complexidade. Comunicação, a gente estava envolvendo muitas áreas, muitas pessoas, né? Hoje a gente está com quase 2.000 pessoas cadastradas na ferramenta. Então, a gente até trouxe representantes dessas áreas que estavam nesses processos, mas na hora de expandir, todo mundo usar, a gente sentiu um problema na comunicação, que uma das coisas que a gente fez foi reuniões semanais com essas áreas nos últimos 2 meses do projeto, para que eles trouxessem dúvidas, e a gente também dava dicas do uso da ferramenta. E eu acho que o e-mail, concorrer com o e-mail, com a agilidade, com a praticidade do e-mail também, acho que foi um grande desafio. Nem sempre a área solicitante, principalmente, entende que informações que a área que vai analisar e executar precisa. Então, às vezes, no e-mail, por mais que seja rápido e ágil, a gente não tem um processo seguro, né? Então, a gente, também para corrigir isso, para a gente ajudar isso, a gente fez algumas interfaces com os sistemas legado para trazer informações lá para o BPMS, para que a gente não precise, preencher tantas informações, né? Para facilitar esse preenchimento. Eu queria abordar um outro tema importante também dentro dessas lições aprendidas. Primeiro, o foco na mudança. Essa questão de mudança, cultura, é o que a Carolzinha falou. Mudar e competir com e-mail é difícil. O e-mail eu coloco o que eu quero. Simples, complexo, rápido, curto, mas ele é algo que eu só aperto o botão e passo para frente. Quando você pensa na mudança de cultura, nós ainda estamos trabalhando
as pessoas, os benefícios, a importância dele para o processo, e estão usando também vários exemplos, por exemplo, de recuperar rápido uma informação para mostrar o benefício. Então, o que a gente está fazendo hoje é demonstrando, através de exemplos práticos, o quanto nós tivemos de benefício. Por quê? Porque as pessoas, às vezes até peguei uma pessoa mesmo que trabalhou no projeto comigo: ô Sandra, eu precisava disso rápido, por isso que eu fiz por e-mail. Eu falei assim: mas você estava do meu lado, trabalhando comigo, implantando. Então, às vezes, a pessoa não resiste. Ele: não, Sandra, não vou fazer mais. Entendi. Então, eu acho que essa lembrança da cultura de mudança, ela é muito importante, porque sistema transacional é fácil implantar. Por quê? Você tem que entrar com uma ordem de venda, você tem que entrar com um pedido para ele ser produzido e despachado. Então, isso é inerente. Agora, um sistema de gestão, ele é mais complicado. Então, esse é um ponto de observação. O outro ponto que eu gostaria também de trabalhar sobre equipe é a questão da equipe do projeto. Tanto a área de consultoria, quanto a área de TI, quanto a nossa área, nós sabíamos muito bem de qual era o tempo necessário para fechar o projeto. Mas para a gente não importava só o tempo. Então, esse equilíbrio entre o tempo, o escopo e o resultado, ele é importantíssimo. Então, eu diria para vocês o seguinte: se preocupem com a questão de mudança cultural, se preocupem com a questão da equipe de projeto e também se preocupem em desenvolver por fases. Nós não pegamos os 6 projetos e implantamos todos de uma vez. Nós fomos terminando, implantando, para que a gente pudesse fazer com que as pessoas já fossem utilizando e dando o feedback necessário. Então, isso eu acho muito importante também, tá, Simone? Eu acho super legal isso que você trouxe, Sandra, porque por mais que nós como consultoria, né, a gente apresente a tecnologia e a gente faça demonstrações, não tem uma forma melhor de mostrar para as pessoas o benefício que a organização vai obter do que você ter um processo implantado, ter um primeiro processo que você possa estar mostrando os resultados, né, a diferença que faz você ter o processo controlado, com todas as informações ali de quando o processo terminou, o lead time, quantos processos estão aprovando e quantos estão reprovando, que são coisas que é muito difícil você capturar isso por e-mail, ou o que acontece em alguns casos é as pessoas criarem bancos de dados, vou colocar aqui entre aspas, né, chamados planilhas, onde elas vão registrando o que foi tramitado via e-mail, né? Mas quando era você tem um isso, sistema Kelly, que pode te dar muito mais vida. Então, mas era isso que eles faziam. A minha equipe ia lá e colocava: mandei um e-mail no dia tal. Eu falava: gente, mas isso não é produtivo. Vamos escolher isso uma aí. outra maneira. Esse teu depoimento, com certeza, eu acho que reforça isso. Bom, a gente está nos nossos minutinhos finais, então vamos fazer mais algumas perguntinhas para vocês, mas agilizando aqui um pouquinho nos retornos. Então, eu vou puxar já a próxima pergunta, que é sobre benefícios e resultados, né? Quais foram os benefícios identificados após a automação dos processos que vocês tiveram aí? De forma bem clara, nós já mencionamos sobre eles. O primeiro foi a padronização das informações. Esse é claro, muito bem definido, e todo mundo sabe o que tem que pedir e o que tem que ser executado em cada tarefa. Segunda coisa muito importante é o acompanhamento em tempo real. Você sabe exatamente onde está e com quem está. E não é só eu que sei da área de Order Management, não. Quem solicitou sabe. Então, isso é importantíssimo, porque a área de vendas antes ficava aguardando as nossas respostas. Segundo, maior controle e a própria equipe mais motivada. Por quê? Porque ela trabalha agora focada nas análises. Ela tem as tarefas, ela entra lá no sistema, executa, sabe o que tem que fazer e já passa para atividades de análise. Agilidade no atendimento, porque hoje a gente consegue medir e com a própria equipe, a própria distribuição de tarefas. Se um está sobrecarregado, eu posso redirecionar para outro. Então, isso eu diria que, de forma bem sucinta, é
são os pontos mais importantes e que a gente viu, assim, de cara nas próprias implantações. Os primeiros a gente já via isso, Kelly. E os resultados, a Simone também falou do painel. Nós implantamos em dezembro, fizemos toda uma capacitação, um treinamento que não era voltado simplesmente para um vídeo, mas eram reuniões que eles participavam ao longo de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Após isso, é que com mais amadurecimento nós vamos olhar os indicadores. Então, nós estamos pegando os primeiros resultados, verificando o número de processos, quanto que está em atraso, isso a gente faz, mas ter o banco à nossa disposição, nós estamos começando a trabalhar com maior ênfase a partir de agora. Por quê? Porque nós já cumprimos a primeira etapa, que é todo mundo está fazendo e sabendo por que está fazendo, encadeando as tarefas. É mais nesse sentido. Pode seguir, então. Então, e quais os próximos passos, meninas? Após a implantação, quais os próximos passos do projeto, né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente já está batendo na porta de TI novamente. Então, se você observar, nós tivemos a primeira onda, que foi concluído, terminado em dezembro, nós implantamos os processos, a questão de interface nós fizemos só as necessárias, porque senão não daria tempo de já coletar os primeiros resultados. Nós começamos a implantar melhorias para mostrar que as pessoas já estavam recebendo novos releases, não ficaria uma coisa congelada. Capacitamos os usuários, treinamos esses usuários. Esse treinamento, gente, é com muita firmeza também, porque, a princípio, quando eu falo firmeza e flexibilidade, eu não parei de responder e-mail no primeiro momento. Isso é importante falar, porque eu não posso ser irredutível. Mas, ao mesmo tempo, eu dava aquela cobradinha. Olha, estou executando, mas o próximo você tem que fazer pela ferramenta. E eles foram, aos poucos, percebendo que pela ferramenta saía mais rápido. Então, isso também possibilitou o caminho deles para lá. Segunda onda, agora é a hora da gente trabalhar as interfaces com mais intensidade. Então, nós vamos mergulhar e começar a executar pela própria ferramenta a suspensão das OVs, o preenchimento da alteração de modal. Então, nós fizemos as solicitações, agora nós vamos linkar o transacional com o sistema de gestão. E eu acho que isso fortalece, um complementa o outro e dá força. Depois, além disso, nós vamos fortalecer, sempre, não pode parar, porque está ligado à cultura, nós temos que fortalecer os conceitos do BPMS e divulgar agora os resultados do sistema de gestão. Então, eu acho importante a gente dar esse resultado. Os lead times de cada processo foram definidos em conjunto, então não vai ser surpresa para ninguém se uma determinada atividade ficou em atraso, porque quem definiu foi a própria área, e eles tiveram oportunidade para fazer isso e validar. E a terceira onda, nós queremos desenvolver novos processos. Então, 6, Simone, não é o bastante. Agora nós queremos novos processos, e fica para a Carolzinha aí já o recado, novos processos, novos dispositivos, não só agora colocar no celular, no mobile, porque isso vai facilitar, e o caminho é da gente buscar cada vez mais processo de OM, tá? É isso aí. E além de OM, Carol, a Uzi Minas pretende implantar aí o BPMS em outras áreas também da empresa? Sim, a gente até mostrei no slide anterior, né, que a gente aprovou o projeto para 2023, né, então a ideia agora é expandir para outras áreas, para outros processos da empresa. A gente fez, com a lição aprendida do projeto piloto, a gente desenhou uma jornada de automação via BPMS, né? Então, a ideia agora é a gente está numa fase de assessment de qualificação das ideias. A gente tem uma primeira etapa que a gente pediu para os analistas de negócio de todas as áreas captar essas ideias, né? Então, a gente captou as ideias, a gente fez um banco de dados de ideias, agora a gente está entrevistando as áreas de negócio para fazer o assessment dessas ideias. Então, com esse assessment, a gente pergunta qual que é a volumetria,
qual que é a frequência, quais são os indicadores desse processo, que ferramentas estão envolvidas nesse processo, e aí com essas informações a gente consegue fazer uma qualificação, então a gente vai medir benefícios e esforço, com isso a gente consegue ter uma lista de priorização de processos. Vamos para a implementação, que aí a Simone já comentou um pouco, né, da especificação, do modelo, o desenvolvimento das regras no BPMS, testes, implantação, e aí há uma etapa de monitoramento, que aí a gente desenvolve os painéis, que tanto a Simone quanto a Sandra também comentaram, e aí a gente consegue monitorar, com esses painéis a gente consegue monitorar se a gente chegou naquela volumetria, naqueles benefícios que a gente capturou ali na fase de assessment, se está tendo adesão, se está tendo usabilidade, e a gente entender se a gente está pelo caminho certo. Então, é essa jornada que a gente desenhou e é nisso que a gente está trabalhando agora. Aí, obrigada, meninas. Está no mudo, Kel. Muito obrigada, Sandra e Carolina, por estarem aqui com a gente, compartilhando esse case. Acho que materializou um pouquinho, né, do entendimento sobre a tecnologia e os benefícios que ela pode trazer e como ela é uma ferramenta essencial dentro da infraestrutura de automação que as empresas devem buscar, né, agora, inclusive para os próximos anos. Eu queria aproveitar e dar alguns avisos rapidinho, e aí vamos para uma perguntinha. As demais perguntas que vieram ali no chat, a gente vai responder através do próprio blog, tá bom? A Simone, então, vai selecionando uma pergunta, enquanto eu vou trazer aqui algumas informações para vocês. Lembrando que o nosso blog tem centenas de artigos sobre automação de processos, modelagem de processos e tudo que gira em torno de BPM e RPA. E os vídeos desse evento vão ser publicados no nosso blog, também vão ser publicados no nosso canal do YouTube. Acompanhem também os cursos lançados na eProcess Education. A gente está logo, logo lançando novos cursos lá, voltados para a parte de BPM, incluindo essa parte de automação de processos. O tema de automação com BPMS é assunto do curso TDP, então, se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, dê uma olhadinha no programa do curso de transformação digital de processos, que pode ser bem interessante para você. E, é claro, deixo o convite também para vocês acompanharem o nosso podcast, que é o eProcess Digitalks, onde a gente tem lá várias entrevistas, comentários e algumas outras discussões interessantes sobre o tema. Simone, quer trazer aí a pergunta que você selecionou para hoje? Eu tenho uma pergunta muito interessante do Guilherme Rocha, aí, qual que é a diferença entre Process Mining e BPMS? Quiser. Olha, Guilherme, o Process Mining é uma ferramenta de mineração de dados que vai utilizar dados já gerados por diferentes sistemas de informação. Então, você vai pegar dados do ERP, do CRM, de outros sistemas transacionais, como que a Sandra estava trazendo para a gente, e através da análise de pegadas que são deixadas nesses sistemas a cada ação realizada pelos usuários, o minerador de processos vai tentar trazer um mapa do processo. Então, ele é muito bom, inclusive, para a etapa de descoberta de processos, onde não está muito claro quais são, afinal, as atividades e qual é a sequência que elas estão sendo executadas. Além de vários outros momentos que pode ser de interesse ali no nosso ciclo de vida de BPM. A gente vai ter uma live dedicada para esse tema amanhã. Mas eu queria aproveitar e também puxar mais uma pergunta que eu achei bem legal, acho que é da Desirê, e que seria direcionada para a Sandra, sobre quais são as ações que vocês tomaram para facilitar a questão do impacto cultural, a gestão de mudança? Vocês comentaram um pouquinho, mas eu acho que esse sempre é um tema crítico. Então, se vocês puderem falar mais 1 ou 2 minutinhos sobre esse tema, eu acho que vale a pena. Tá, primeiro, eu acho que essa questão é muito importante. Primeiro, a gente não trabalhou de forma isolada, então nós tínhamos comunicação de todos os passos do projeto, isso foi muito importante. Antes de começar o processo, nós tínhamos os nossos sponsors. Esses sponsors nos ajudaram na divulgação da importância estratégica, porque é um sistema de gestão. E com relação
aos nossos executivos, aos nossos analistas, nós, através de um treinamento, onde quem montava o treinamento eram os próprios participantes, ele não tinha uma agenda fixa, ele era em função dos próprios participantes, a gente conseguiu começar a vencer barreiras. Uma outra coisa importante que nós fizemos também foi, quando eles nos questionavam de alguma coisa, nós imediatamente respondíamos com os resultados do BPM. A gente levantava os dados com agilidade, respondia e esclarecia de forma muito rápida. Então, os benefícios acabam ficando mais fáceis de serem percebidos. Então, eu diria para você que essa questão de comunicação, de ter um relacionamento bom com essas pessoas, ajudaram muito isso. E muitos, e não é fácil não, muitos viravam para mim e falavam assim, isso aqui, o problema é do BPMS. Eu falei, como que o problema é do BPMS? Então, vamos marcar um call, vamos entender o seu problema e vamos ver. Se for, nós vamos diagnosticar e melhorar. Se não for, você vai entender. Aí, muitas vezes, olha que coisa interessante, muitas vezes, alguns que eram mais resistentes falavam em nome de outro. Não, mas fulano falou que o problema do sistema, eu falei assim, meu amigo, então vamos conhecer mais. Então, essa divulgação e a potencialização dos benefícios é que nos deu esse fruto. Hoje eu não tenho praticamente, hoje eles até brincam, não, Sandra, eu estou falando, mas meu problema não é o BPMS, não. Então, eles já começaram a embutir os benefícios e os resultados da ferramenta. Eu diria para você que não foi fácil. Durante esse tempo, a gente passou por alguns picos e vales, até a gente conseguir alinhar todo mundo. Legal, ótimo depoimento. Muito obrigada, Sandra. Pessoal, desejo que vocês tenham Sandras e Caróis nas suas empresas, motivadas assim, para fazer com que os processos de vocês realmente ganhem vida, seja com BPMS ou com a tecnologia que for mais adequada. Sempre é importante a gente avaliar qual é a tecnologia que vale a pena aplicar naquele tipo de processo. E eu encerro a nossa live por aqui, deixando o convite para que vocês continuem com a gente nos nossos próximos lives, amanhã falando sobre mineração de processos e na sexta-feira falando sobre centro de excelência para gerenciar essas automações, robôs, inteligências artificiais que estão cada vez mais ganhando espaço dentro dos nossos escritórios. Muito obrigada a todos que participaram, uma boa tarde para vocês e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada, Feliz Dia pessoal. das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Tchau, tchau. Tchau.